E vem comigo para mais um passo a passo de hoje. Já deixei as minhas flores aqui emendadas. Se por algum acaso você quer que eu ensine a fazer essa emenda, é só deixar aí nos comentários que eu venho ensinar assim com o maior prazer. Meninas, então bora lá pro passo a passo de hoje. Vou pegar essa última cordãozinha aqui que eu soltei, tá bom? Vou trazer pra cá, olha. Gente, esse tapete, ele é muito facinho de fazer e eu sou apaixonada e as minhas clientes também. Eu vendo um modelinho dele a R$ 30 porque ele é muito econômico e muito rápido de fazer. Então, já passei aqui a minha agulha e vamos começar aqui o nosso trabalho. Subi aqui 3 correntinhas e esse tapetinho aqui, meninas, ele vai ficar oval, tá bom? Então, vamos deixar a base dele, começar a base dele por aqui pra ficar oval. Olha só, comecei aqui, já dei 3 pontos altos e agora eu vou fazer, gente, 2 correntinhas, tá bom? E vou passar aqui pra lateral. Gente, esse modelo de tapete aqui, quem faz é o meu filho de 15 anos, tá bom? Eu deixo a base pronta pra ele, a gente trabalha todo mundo junto aqui. São 3 crianças, o pequenininho de 8 anos já está aprendendo também a fazer. A minha menina é autista e eu ensinei ela e ela se deu super bem, só que com o modelinho do quadrado. E o meu menino de 15 anos se deu muito bem com esse modelo, então eu já deixo a base para eles toda pronta. Então, aqui, olha, aqui, quando eu vou sair do leque, do primeiro leque aqui, que vai aumentar as nossas carreiras bem aqui, eu vou dar 2 correntinhas. Aqui, eu vou dar só uma correntinha. Quando for sair daqui pra cá, eu vou dar só uma correntinha. Deixa eu desmanchar aqui, porque eu fiz 2. Vamos fazer só uma correntinha e passar pro lado. 2, 3, vamos passar por terceiro ponto alto. Uma correntinha e vamos passar pro próximo pontinho aqui, pro próximo quadradinho aqui, ó. Vamos fazer mais 3 pontos altos aqui. E quando, gente, eu for subir pro próximo leque, é a subida e a descida. Eu vou dar 2 correntinhas, viu? E vou passar aqui e vou fazer 3 pontos altos, porque a gente quer o nosso tapete oval. Então, essa vai ser as bases, os lequezinhos que vai começar, gente, para aumentar, tá bom? No próximo a carreira vai ser com 4, na próxima vai ser com 5 e assim até finalizar as 11 carreirinhas do nosso tapete. Aqui também, quando eu vou descer pro próximo ponto, eu vou dar 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer, gente, ponto alto em cima de ponto alto. Parece que não vai dar certo, que vai embabadar, que não vai ficar legal, mas é assim mesmo e nas próximas carreiras a gente vem arrumando ele, tá bom? Então, aqui, olha, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha. Vou passar para o nosso próximo bloquinho e fazer também ponto alto em cima de ponto alto. 2, o nosso terceiro ponto alto. E agora que chegamos na nossa emenda, essa partinha é um pouquinho chata e eu confesso que eu não gosto de fazer, mas é necessário fazer para ficar um acabamento bem bonito no final. Então, eu vou entrar aqui, olha, não é aqui no primeiro pontinho aqui dos 3 pontos altos, não, é bem aqui onde a gente fez a nossa emenda. Vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto alto, viu? E depois a gente vai dar mais uma laçadinha aqui e entrar bem aqui no meio, olha, bem na nossa emenda mesmo. Pra ficar, gente, certinho depois, tá bom? E ficar um acabamento bem bonitinho no final do nosso tapete. Olha aí, já fiz aqui 2 pontos altos. Vou entrar aqui novamente, olha, na nossa primeira correntinha aqui da nossa emenda. E vou dar o meu terceiro ponto alto. E é nessa parte que a gente começa a ficar um pouquinho assustada, porque vai ficando tudo tortinho, né? Mas não se preocupe, continue. Vou dar aqui mais uma correntinha e vim aqui, gente, pro meu próximo. Olha, eu não vou fazer carreira nessas duas aqui. É só esses 3 pontos altos aqui e já vou passar pro lado aqui e começar meus próximos 3 pontos altos, tá bom? Só uma correntinha que a gente vai precisar aqui. Então, vamos lá. 3 pontos altos. Se vocês têm, gente, ponto pequeno, façam com agulhas maiores. Esse tapete aqui, eu faço ele com agulha 5,5.
Estou usando aqui a 3,5 no momento, mas, gente, para mim usar essa 3,5 é só quando eu estou fazendo a base. Quando eu saio dessas 3 carreirinhas aqui que a gente vai fazer juntas e já fica aqui certinho, eu já passo para minha próxima agulha, porque eu preciso que abra os meus pontos para que não fiquem assim, tá bom? Então, a minha dica é: usem uma agulha um pouquinho maior se o seu ponto for muito pequenininho, tá bom? Então, vamos passar aqui para nossa próxima carreirinha. Aliás, para o nosso próximo bloquinho. E vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Deixa eu desmanchar aqui, porque desfiou. Vamos para os nossos 3 pontinhos altos aqui. Dá uma laçadinha. 1, 2. E aqui o nosso terceiro ponto alto. E aqui a gente vai subir pro leque, pro nosso primeiro lequezinho aqui da carreira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 correntinhas. 2 correntinhas pra gente subir pro nosso lequezinho e depois 2 correntinhas pra descer, tá bom? Vamos fazer juntas aqui pra ficar bem explicado. E se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tenho o maior prazer de ensinar, tá bom, meninas? Vamos aqui para nosso terceiro ponto alto. Então, agora eu vou descer do meu leque. Como eu vou descer aqui pro meu próximo lequezinho, eu vou fazer 2 correntinhas, certo? E vou aqui, olha, no meio do nosso pontinho. Por quê, gente? Aqui, esse ponto aqui, eu preciso ficar com essa quantidade de leque, que é 1, 2, 3, 4, 5 leques aqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui no meio, somente aqui, onde a gente vai aumentar os leques, não é em cima dos pontos, tá bom? É no meiozinho mesmo. Vamos aqui para o nosso segundo ponto alto, o nosso terceiro ponto alto. Vamos dar agora apenas uma correntinha, porque a gente vai passar aqui para o nosso próximo bloquinho. Esse bloquinho aqui, ele é só uma correntinha. Então, vão ser 2 bloquinhos que a gente vai fazer só uma correntinha e os outros 2 a gente vai fazer 2 correntinhas. Agora, uma correntinha e vamos passar para o nosso próximo pontinho aqui, olha. 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos. E agora, gente, a gente vai descer para o nosso próximo lequezinho aqui de aumento. Então, eu vou fazer agora 2 correntinhas, tá bom? Olha. Vamos passar aqui. E vamos fazer agora 3 pontos altos. Eu vou fazer só mais esses 3 aqui com vocês e a gente vai passar, gente, para nossa próxima carreirinha, tá bom? Olha, 3 pontos altos. Já tô aqui no terceiro ponto alto. Vou fazer o quê? 2 correntinhas, porque para subir e para descer, a gente tem que fazer 2 correntinhas, tá bom? Então, vamos fazer aqui 2 correntinhas. Vamos dar a nossa laçada. E, em vez de entrar aqui no meio, porque aqui já é o nosso último leque, a gente vai subir aqui, olha, no nosso primeiro ponto alto. E agora, a gente vai fazer 3 pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto. Vamos finalizar a nossa carreira e eu já volto com vocês. E eu cheguei até aqui no final da nossa primeira carreira. Gente, lembrando, para subir 2 correntinhas, para descer 2 correntinhas, tá bom? A gente vai subir aqui 2 correntinhas para descer 2 correntinhas. Então, o que eu vou fazer agora? 2 correntinhas e vamos entrar aqui no primeiro pontinho e finalizar com ponto baixíssimo, tá bom? E olha só como está ficando a nossa base. Um pouquinho tortinha, né? Mas não se preocupem. Agora, gente, eu entro com outra agulha e vou mostrar pra vocês o porquê. Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar com a minha agulha 5,5. O meu ponto é muito apertado, tá bom? Se bem que quem vai fazer esse tapete aqui é o meu filho. Esse é o modelo do meu filho, que eu monto as bases, já deixo só pra ele passar. E a gente dá 11 carreirinhas nele. E, gente, já encerra já com o durinho e o bico, tá bom? Olha só. Fiz aqui as minhas primeiras 3 correntinhas, notem que já ficou bem maior aqui o meu ponto. E eu quero que o meu tapete fique leve pra
compensar eu vender meu par a R$30. Ai, mas tá muito barato. Gente, aqui em casa a gente produz todo mundo junto, são 4 pessoas produzindo, tá bom? E eu também moro em sítio. Então, para mim vender aqui onde eu moro, eu preciso trabalhar com produtos baratos e bonitos, tá bom? Então, aqui para mim super compensa e faz muito sentido. Vamos passar agora, olha, para nossa próxima carreira. A gente vai fazer 4 pontos altos agora. No último, a gente precisa fazer o quê? Pontos altos duplo, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui e vou fazer o quê? Dar 2 correntinhas, tá bom? E vou passar aqui, olha, pro nosso próximo lequezinho, porque ele também vai aumentar. Vamos fazer aqui, olha, o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer o segundo ponto alto. Olha, o segundo ponto alto. E vamos passar pro terceiro ponto alto. Aqui, o meu ponto e o do meu filho de 15 anos é bem parecido. Então, a gente sempre trabalha o nosso tapete com a agulha 5,5. Olha como mudou a textura do meu ponto e o tamanho. É um tapete que vai ficar bem leve, bem gostosinho mesmo. E, gente, super rapidinho de fazer. Não sei se é porque eu trabalho com agulha maior, rapidinho eu faço. Aqui, gente, eu consigo tirar até 6 tapetes no dia. Então, eu tenho uma produção bem grande, tirando também os pares que meu filho faz. A minha filha autista também aprendeu a fazer, gente, se deu super bem. Se você tem algum autista aí na sua casa, você pode ensinar a fazer. Isso ajuda muito, 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 muito na ansiedade e alguns outros probleminhas que ela tem aqui. E ela tá gostando bastante também de fazer. E sem contar que a gente incentiva as crianças a também ter o seu próprio dinheirinho. Olha só, meninas, já fiz aqui o nosso primeiro, segundo e o terceiro lequezinho e vamos passar para o quarto leque. Lembrando que sempre no último ponto a gente precisa dar pontos duplos. Olha só, aqui a gente vai descer para o nosso leque. Então, o que a gente vai fazer? 2 correntinhas para a gente poder descer aqui para o nosso leque, tá bom? Primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. E aqui, como é leque, a gente precisa fazer mais um ponto alto. Vamos descer também com 2 correntinhas. E aqui agora, como a gente acabou aqui a nossa passagem de leque, a gente vai descer aqui e fazer ponto alto em cima de ponto alto, normalmente, conforme a gente começou a nossa carreira. Lembrando, se você não gosta de mudar o ponto, se você não gosta de trabalhar com uma agulha um pouco maior, gente, use a que vocês gostarem e façam do jeito que vocês já sabem fazer os seus pontos aí. Cada um entende do seu ponto, tá bom? Aí, vamos passar novamente e vamos fazer novamente aqui, olha, no nosso leque, ponto em cima de ponto. Segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Mais uma correntinha. E aqui, gente, é a nossa emenda. A gente vai continuar fazendo agora um ponto alto em cima de ponto alto. Olha só. E a nossa segunda carreira aqui do nosso tapetinho já está ficando pronta. Olha só, meninas. Ponto alto aqui em cima de ponto alto, tá bom? E vocês podem notar que ele já parou de virar a nossa pontinha aqui. Aqui eu trabalho assim. Agora, quem já tem um ponto um pouquinho mais largo, um pouquinho maior, não precisa nem trocar de agulha, que as correntinhas vão bater e vai ficar super certinho. Eu não gosto de deixar o meu miolo com as flores e o comecinho da minha base com pontos com essa agulha maior aqui. Eu prefiro deixar com a outra agulha, que fica o miolinho do meu tapete mais firminho, sabe? Então, eu prefiro assim, e o resto do tapete eu gosto dele mais levezinho. Quero também economizar um pouco de cordão para ficar um peso bacana aqui. E eu consegui vender por R$30 o meu par, gente. Olha aí. Vamos passar aqui agora, olha. Olha a diferença aqui, ó, como ele já tá bem fechadinho. Vamos passar agora aqui, olha, para subir aqui com 2 correntinhas.
Dei aqui minhas 2 correntinhas, vamos entrar aqui no nosso primeiro lequezinho. 2 correntinhas apenas quando é subida e descida do nosso lequezinho, tá bom? Lembrando que dentro dos 3 lequezinhos aqui é uma correntinha. Vamos aqui no nosso segundo, no nosso último ponto, a gente dá duplo, que é o que vai fazer aumentar aqui o nosso leque. Aqui, a gente vai dar 2 correntinhas. E vamos aqui descer para o nosso próximo lequezinho. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e uma correntinha. E vamos passar para o nosso próximo lequezinho. Na nossa próxima passagem de leque também vai ser apenas uma correntinha, tá, meninas? Terceiro ponto alto, lembrando, opa, até eu errei aqui agora, ó. Lembrando que o nosso último ponto aqui, ele precisa ter pontos duplos. Olha só, que se é 2 pontos altos dentro de um ponto, tá bom? Uma correntinha agora e vamos passar para o nosso próximo lequezinho. Opa! Vamos entrar aqui no próximo leque. Como é tudo no improviso aqui, eu tenho um pouquinho de dificuldade para gravar, gente, porque aqui o que eu fiz foi com cones de cordão mesmo. Coloquei duas varinhas de algodão doce e equilibro o meu celular em cima para poder estar gravando para vocês. Eu moro em sítio, tenho um pouquinho de dificuldade de ter acesso na cidade e estou começando aqui, gente, do básico, tá bom? Com o que eu tenho na minha casa. Vamos passar aqui, olha, pro nosso quarto lequezinho. E esse lequezinho aqui a gente vai dar, como todos os outros 4 lequezinhos, a gente precisa dar ponto duplos no mesmo final. Como a gente vai descer agora pro nosso outro leque, gente, porque o primeiro leque e o último leque, a gente tem que dar 2 correntinhas, tá bom? Então, vamos dar aqui 2 correntinhas. Pulamos para o nosso primeiro ponto alto, segundo ponto alto, o nosso terceiro ponto alto e voltando aqui no mesmo buraquinho e colocando o nosso quarto ponto alto. Como vamos descer, então a gente vai fazer 2 correntinhas, gente, e continuar aqui, olha, ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Então, aqui na minha casa, eu já deixo essas primeiras carreiras prontas para o meu filho só pegar. E ele já pega a próxima cor dele e já vem trabalhando aqui em cima. Então, lembrando que aqui, quando a gente vai subir, é 2 pontos altos, 2 correntinhas, tá bom? E a gente vai aumentar até chegar nas 11 carreiras necessárias. Esse último ponto aqui, a gente precisa fazer duplo, tá bom, meninas? Então, aqui tá ficando o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!